E aí, galera, beleza? Eu tenho certeza que você já deve ter feito a seguinte pergunta. Tá, maravilha. Então eu tô estudando, tá tudo certo, mas e aí? Como que eu consigo colocar o meu site no ar, né? O que que é esse no ar? Então, na aula de hoje eu vou explicar para você, beleza? Então, bora programar. E aí, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Comunidade Code. Meu nome é Rafael Triolo e hoje eu vou mostrar para você o que que é um domínio e o que que é uma hospedagem e por que que a gente precisa deles para o nosso site estar no ar. Maravilha? Então, eu preparei uma apresentação rápida aqui para vocês para a gente poder ilustrar melhor, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Quando as pessoas estão aprendendo a programar, ou quando, sei lá, você ou eu, enfim, qualquer pessoa está aprendendo a programar, ela programa no próprio computador, né? Então você aprende a programar no seu próprio computador. E até aí, tranquilo, né? Você tem um computador, maravilha, estou programando lá. Esses arquivos, eles vão ficar guardados no seu computador, né? Então, eu não tenho como acessar esse computador. Que teoricamente, esse computador ele não tem um endereço na internet, né? Então, assim, como a gente viu na aula anterior, né, no vídeo anterior, o que acontece? O DNS ele é a nossa lista telefônica, né? Então ele vai pegar lá, procurar o endereço que você digitou, e aí ele vai pesquisar lá bonitinho ele vai pesquisar lá o nome com o número, com o IP do servidor e vai te retornar os arquivos que você colocou dentro do servidor, certo? Só que no seu caso, como você está programando na sua casa, você não tem um endereço, entendeu? Você não tem um endereço tipo sua casa, né? Tipo, sei lá, sua casa ponto São Paulo, entendeu? Não tem isso. Então, para isso, você precisaria de um domínio. Você precisa de um domínio, né? Então, por exemplo, quando você digita comunidadecode.com.br, que é o meu site, o que acontece? Você vai bater no DNS, né? O DNS vai lá, vai falar, tá nesse servidor aqui que eu contratei, que é o meu servidor de hospedagem. E eu já vou falar isso no próximo slide como que funciona. Então você digitou lá o domínio bonitinho, ele bateu no DNS, voltou e mostrou os arquivos que eu disponibilizei lá para vocês, entendeu? Então assim, você imagina que se imagina que cada um desses daqui, imagina que cada um desses daqui, eles fossem querer acessar os seus arquivos no seu computador, no computador da sua casa, e aí eles não iam conseguir, entendeu? Porque ia bater no DNS e não ia ter endereço nenhum, tá certo? Que é assim, um domínio e uma hospedagem, para que eles servem, tá? O domínio, o nome dele, ele tem que ser único, tá? Por que ele tem que ser único? Porque, assim, você pode reparar, não existem dois nomes iguais, tá certo? Você não tem dois Facebook, você não tem dois Instagram, é sempre único. Se eu quiser registrar o nome facebook.com, não vou conseguir, não vai dar certo. Primeiro que, até porque isso também não funcionaria, porque senão a nossa lista telefônica lá, ela não conseguiria entender ali como é que funciona, ela não conseguiria saber para qual servidor ela iria apontar, enfim, então é bem específico isso. E como a gente já viu nos outros vídeos anteriores, a internet, a rede da internet, ela funciona através de protocolos. Então, o domínio nada mais é que um protocolo também, tá? Então, ele tem que ser um nome único, né? E você tem domínios gratuitos, tá? Você tem, por exemplo, você pode hospedar os seus arquivos de HTML e CSS no GitHub, por exemplo. Para quem não sabe, o GitHub ele é um repositório, né? Ele é um site que tem tem assim, a maior, é como se fosse a Wikipedia do código, entendeu? Da linguagem de programação, Então ele tem o maior acervo de programação, tem livro gratuito e tal, então eu recomendo que você dê uma olhadinha lá que também tem bastante coisa legal. Então, você tem domínios gratuitos que você pode utilizar, mas eles são bem limitados, você não consegue fazer muita coisa com eles.
E você tem o domínio, que é, como eu estou falando aqui, é o domínio de nome único, que aí exige um pagamento anual, tá? Você pode fazer o pagamento, assim, para um ano, o mínimo é um ano, mas depois você pode pegar para 5 anos, 6 anos, 10 anos, enfim, quanto tempo você achar necessário aí, mas acho que tem um limite de 10 anos e depois você precisa renovar isso. Beleza? A hospedagem nada mais é que um computador para você poder armazenar os seus arquivos, tá? Como eu disse em aulas anteriores, um servidor nada mais é que um computador, tá? Uma hospedagem é um serviço que você contrata, né? Normalmente o pagamento é mensal, tá? E aí eles vão disponibilizar esse computador, esse servidor, para que você possa colocar os seus arquivos, que isso é chamado de nuvem, tá? Então, assim, só para entrar um pouco nesse conceito aí de cloud, nuvem, enfim, é mais ou menos isso, tá? Então, você vai ter um pagamento mensal, os HTML, CSS, e-mails, né? Então, no meu caso, eu tenho lá uma hospedagem do comunidadecode.com.br, e aí eu posso guardar os meus arquivos lá, eu posso ter e-mails se eu quiser, então se eu quiser, sei lá, ter um contato @comunidadecode.com.br, maravilha, posso ter, entendeu? E eu posso também fazer a configuração do servidor, tá? Eu posso fazer a configuração desse computador. Eu posso colocar mais RAM, mais memória RAM, posso colocar mais espaço em disco, né? Mais HD, posso escolher qual que é o processador que eu vou utilizar, enfim. Então, essa configuração desse meu computador, claro, vai depender do valor que eu estou disposto a pagar, entendeu? Então, quanto maior o valor que eu pago, mais recursos eles vão disponibilizar, né? Aliás, quanto maior o valor que eu pago, mais recursos vão estar disponíveis para mim, né? Então vai ter mais RAM, vai ter mais CPU, enfim, então todo esse negócio. Para resumir, você precisa de um domínio, né? O que vai acontecer? Esse domínio você vai precisar apontar os servidores de DNS, né? Que normalmente eles são fornecidos pela hospedagem, tá? Normalmente, quando você contrata uma hospedagem, ela já fornece os servidores de DNS, né? Se você não sabe o que é servidores de DNS, eu fiz um vídeo, ele está por aqui, e eu estou explicando como que você pode fazer o apontamento ou você dizer para o seu domínio quais serão os servidores de DNS que você vai utilizar para aí sim o DNS da internet lá, o DNS global, assim que alguém pesquisar o seu domínio, ele vai bater no DNS e ele vai falar, então tá nessa hospedagem aqui ou tá nesse computador aqui, entendeu? Então é para isso que serve. Maravilha? A propósito, antes de eu entrar no próximo slide, você sabe você sabe quais são as coisas de um domínio, né? Você sabe quais são as partes de um domínio? Então é nesse próximo slide aqui que eu vou explicar. Então, galera, entrando nessa parte de URL, o que é uma URL, tá? URL, como a sigla diz, é Uniform Resource Location, né? Ou localização uniforme de recursos. É onde esse é de fato o endereço, né, que você vai poder mostrar todos os seus recursos, né, todas as suas os seus arquivos que você colocou lá dentro do seu servidor, enfim, dentro da sua hospedagem, tá? Aí, essas aqui são as partes de um domínio, tá? De uma URL. Então, por exemplo, você tem https://www.comunidadecode.com.br, tá? O comunidadecode.com.br é o domínio principal, tá? Então imagina que é o seguinte, ele é como se fosse um guarda-chuva, né? E aí tudo tá relacionado a ele, né? Tudo o que? Servidores de DNS que você vai apontar, e-mails que você vai poder fazer ou não, a hospedagem que você vai contratar, então tudo funciona assim, num primeiro nível, tudo funciona no domínio, tá certo? Então,
essa daqui, ó, são as partes do domínio, tá? Comunidadecode.com.br é um domínio TLD, tá? Por que é TLD? Que é um Top Level Domain, né? Ou domínios de nível mais alto. Por quê? Porque é .com, tá? .com seria de comercial, comercial não. .com seria para comércio, entendeu? Então você tem outros tipos de TLD, que seria .org, para organizações governamentais, você tem .edu, que seriam para organizações educacionais, entendeu? Então, esses são os TLDs, tá? E a título de curiosidade, você tem também os GTLDs, que são Generics Top Level Domains, né? O que seria isso? Você tem, por exemplo, domínios.app, domínios.digital, domínios.code, entendeu? Então, esses são os GTLDs, beleza? E o BR, né, nesse caso do BR, seria um Country Code, ou o código do país, tá? Então, como eu estou no Brasil, eu peguei aqui o .br, tá bom? Então, seria aqui, ó, você tem o S para os Estados Unidos, você tem CN para a China, enfim, então é bem... É para isso que serve essa parte aqui do BR, tá bom? O www é um subdomínio, tá? O que é um subdomínio? É qualquer coisa que venha antes desse pontinho aqui, ó. Então, o www é um subdomínio do meu comunidadecode.com.br. Então, ele é a primeira coisa, né? Quando alguém digitar www. O meu domínio, a primeira coisa que ele vai bater vai ser no meu domínio principal, que é o comunidadecode.com.br, tá? Eu poderia fazer qualquer outra coisa, eu poderia fazer assim, programação.comunidadecode.com.br. Aí ele não bateria no meu site principal, ele seria em outro lugar, entendeu? Eu poderia colocar uma outra pastinha dentro do meu servidor lá, e aí ele ia acessar esses arquivos que eu coloquei especificamente para isso, tá? E o HTTPS, ele indica o protocolo HTTP, né? Que é o protocolo da internet, tá? Então, o S é de security, né? Então, no meu caso, tem o certificado SSL, que é uma conexão criptografada entre o cliente, né? Ou seja, você que está acessando o meu site, está acessando o meu servidor. Então, se tiver alguém no meio, por exemplo, um hacker, alguma coisa assim, ele vai pegar as informações criptografadas, então ele não vai conseguir ter acesso aos seus dados, né? E não vai conseguir ter acesso ao meu servidor. Então é isso, galera. Aí, bom, agora você já sabe o que é uma URL, e eu vou demonstrar com o meu próprio domínio, como que eu fiz para poder indicar a minha hospedagem, tá certo? Então eu vou abrir aqui o meu navegador, né? Eu vou abrir aqui no meu navegador e eu vou lá no registro.br. Ó, você repara que aqui, ó, por exemplo, no próprio site, né, do registro BR que eu acabei de acessar, o que acontece? Ele não tem o .com, entendeu? Você não precisa ter o .com, né? Como a gente já falou. Esse aqui, ele não é um top level domain, entendeu? Ele é um generic domain. Ele só tem o country code aqui. Ele não tem o .com. Você entendeu? Então, você pode ver também que ele tem um protocolo HTTPS, né? Que ele tá com esse cadeadinho aqui. Maravilha? Então, eu entrei no registro BR porque ele é o órgão oficial de registro de domínios do Brasil, tá? Então, se você quiser registrar um domínio .br.com.br, você tem que registrar aqui, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pesquisar o domínio, né? Se você pesquisar, por exemplo, comunidadecode.com.br, ó, já tá até aqui, o que vai acontecer? Não está disponível, tá certo? Por quê? Porque está registrado no meu nome. Você lembra que eu falei agora, né, nessa aula aqui nesses capítulos anteriores que o domínio ele tem que ser único, né? Então você não vai conseguir registrar comunidadecode.com.br, mas ele te dá algumas sugestões, ó. Você poderia
registrar outros, né? Tipo AGR, app.br, enfim, .blog, né? Que são esses mais genéricos aqui com os GTLDs, beleza? Mas como o Comunidade Code é meu, né? Então eu vou entrar aqui e vou mostrar para você como que eu fiz o apontamento do DNS, né? Que eu tô indicando, né? Tô mostrando para a rede da internet, né? Para a internet, em qual servidor ela vai ter que buscar os códigos, tá? Beleza? Então eu vou acessar aqui a minha conta, vou colocar aqui a minha senha e aí servidores de DNS, tá? Como eu expliquei na aula passada, na aula anterior, eu uso os servidores de DNS da Cloudflare, tá? Só para fazer um resuminho rápido, a Cloudflare é um gerenciador de DNS e ele tem muitas outras coisas de forma gratuita, tá? Então eu gerencio todos os meus domínios pelo Cloudflare, tá? Que isso dá muito mais segurança para o meu servidor. Beleza? Então assim, eu indiquei aqui já os meus servidores de DNS. Né? Como eu já expliquei, você sempre vai ter 2 servidores, entendeu? Então eu coloquei aqui e ele já sabe, porque eu fiz a configuração dentro do meu DNS, eu fiz essa configuração lá dentro da minha lista telefônica, né? Eu coloquei aonde eu quero as coisas. E aí, a partir do momento que você digitar comunidadecode.com.br, você vai mostrar, aliás, eu vou te mostrar exatamente aquilo que eu coloquei dentro do meu servidor de hospedagem, tá? Então, o que acontece? A partir do momento que você digitar aqui comunidadecode.com.br, teoricamente é para vir a chuva do Matrix, tá? Então tá vindo aqui a chuva do Matrix, ó. Você pode ver que eu coloquei isso daqui e coloquei os meus links das minhas redes sociais por enquanto, tá? Mas tudo isso daqui, tudo isso que eu coloquei são os arquivos que estão dentro do meu servidor da minha hospedagem, tá? Para eu ter esse domínio aqui, o comunidadecode.com.br, eu pago R$40 por ano, né? Que esse é o valor que a Registro BR me cobra, entendeu? E aqui no meu servidor eu também pago um valor mensal, tá? Se você quiser saber qual que é o meu servidor, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e aí lá você pode ter muito mais possibilidades e fazer os sites muito mais escaláveis, enfim. Então, se você puder acessar aqui embaixo o meu link, já tem um descontinho lá para você da parceria que a gente fez, que eu fiz com eles, tá? Então, galera, é isso. Eu fico por aqui, tá? Se você gostou do vídeo, se você gostou do conteúdo, cara, curte o canal, se inscreva, que aí você me ajuda demais a criar mais conteúdos e trazer mais valor para vocês, tá bom? Beleza? Galera, brigadão, até a próxima e um abraço.